basta. Já é mais do que suficiente em nossas vidas. Mas, amados, eu preciso viver então um segredo, que é algo tão conhecido, que eu vou deixar de chamar segredo para chamar de joia, que é uma joia que nós temos e muitas vezes nos esquecemos de viver ela, que é a lealdade. E o tema desta manhã: lealdade produz nova história. Lealdade produz nova história. Diferente de fidelidade, irmãos. As duas andam tão próximos, lealdade e fidelidade, que muitas vezes acreditamos que somos fiéis e somos leais. Só que nem sempre isso acontece. Ô Ney, vem aqui um pouquinho, Ney. Só que você não vai vir sozinho não, você vai vir pro volte. Por favor. Eu quero trazer a diferença da lealdade e da fidelidade de uma forma bem clara. Amados, aqui existe fidelidade. Como assim, pastor? Existe fidelidade. A fidelidade depende de dois para acontecer. A fidelidade não depende de um. Eu vou falar para um deles soltar. Não vamos. Mas se um soltar, o outro vai cair, sim ou não? Sim. Isso daqui é fidelidade, é como um casamento. Não é uma briga de força, é o equilíbrio. Aqui está acontecendo a fidelidade. Pode levantar as mãos, dois. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Obrigado, volte, obrigado, Ney. Amados, isso é fidelidade. Um se alinhando com o outro. Diferente da lealdade, amados. A lealdade depende somente de mim. Diga assim: a lealdade depende somente de mim. Amados, enquanto a fidelidade traz um alinhamento entre duas pessoas, a lealdade, independente do que aconteça, desde que não se quebre princípios da palavra de Deus, é uma das palavras e das atitudes mais fortes dentro da sociedade. Por quê? Porque a lealdade, amados, independente se a pessoa existe uma falha um dia, existe a lealdade da outra parte. A lealdade, ela depende daquilo que eu acredito. Por exemplo, tem a irmã Nilda, eu vou ser leal a ela. Ah, mas eu cheguei na padaria e eu vi ela passando pelo balcão. Eu acredito nela. Eu não vou falar para alguém que ela estava lá na padaria passando pelo balcão, dando exemplo. Talvez a deslealdade vai falar: olha, a Nilda estava passando lá pelo balcão da padaria. Será que ela pegou alguma coisa? Ixi, eu vi um garçom com um copo com uma branquinha na mão. Ué, mas não vi nada. Entra a deslealdade. A lealdade está junto. A lealdade depende da minha vida. Pastor, eu não estou conseguindo entender. 1 Samuel, amados, capítulo 31. Depois você pode ler, que esse ainda não é o tema central, é a introdução. 1 Samuel, capítulo 31, do 1 ao 6, você vai ver a lealdade com o rei Saul. O rei Saul estava na guerra e ali ele estava em combate, já estava para morrer, e ele chama o escudeiro dele e fala assim: me mata que eu já estou morrendo. E o escudeiro dele fala: o quê? Eu não. Amados, pela fidelidade, o escudeiro poderia ter matado, porque ele estava seguindo
a ordem do rei. Mas pela lealdade ele não fez, nem ele e nem os demais que estavam ali com ele. Mas amados, teve um que fez. Lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 16. Um deles, quando Saul pede, que Saul pega a lança, finca, e depois vem um e trava, conforme o pedido dele. Ele foi fiel ao rei, não leal ao rei Saul. E ele pega, então, e vai contar para Davi. E ele sai correndo e conta para Davi o que aconteceu. E Davi lamenta, Davi chora a morte daquele rei. E quando Davi chora por aquele rei, ele pergunta: mas como que aconteceu? E então este homem diz: olha, ele pediu para que eu fizesse isso com ele, porque ele já estava morrendo. Davi, ele chora, ele grita, ele fica numa situação, amados, de choro, de tristeza, de angústia, de tal maneira que Davi olha e fala assim: olha, você não devia ter levantado a sua espada, a sua mão contra o ungido do Senhor, e manda matar aquele rapaz, e manda matar aquele homem. Aquele homem foi fiel ao rei, porque o rei pediu algo, mas ele não foi leal. Davi está sendo leal ao rei. Amados, a lealdade nos leva então para uma nova história. Diga comigo: a lealdade produz uma nova história. Amados, independente que a minha ou a sua história não tenha sido boa, não tenha sido leal em alguma situação, eu quero dizer nesta manhã que o Senhor, Ele continua fiel sobre as nossas vidas, e o Senhor continua leal ao propósito dEle, aos princípios dEle, e cada palavra que o Senhor falou, Ele vai cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E nós vemos uma história de fidelidade, de lealdade, através de Ruth. Capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz,
Iria vocês esperar até que ele crescesse? Que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja a conduta da sua cunhada, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, ireis, e onde ficares, ficareis. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali sereis sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Feche os teus olhos um instante. Poderoso Deus, lemos, Senhor, a tua palavra, Senhor, e queremos bem dizer a ti, Senhor, pois existe a tua fidelidade conosco e a tua lealdade na tua palavra, Senhor. Seja em nossos corações, Pai, encontre cada coração desejoso pela tua palavra, coração aberto, coração, Senhor, que está voltado a ti, coração, Pai, que deseja ser leal a ti, papai, para a glória do teu nome, e que toda enfermidade, toda potestade, todo espírito que tenta roubar a tua palavra nesta manhã, caia por terra em nome de Jesus, e venha o teu reino em nosso meio. É o que clamamos e pedimos a ti, para a tua glória. E todos dizem amém. Amados, vemos uma história aqui de lealdade. Existem os dois pontos, a fidelidade e existe a lealdade. Orfa foi fiel, Orfa obedeceu, mas Noemi, ela quis algo a mais, ela foi para a lealdade. Independente do que Noemi fizesse, ela estava seguindo Noemi, ela estava caminhando com Noemi. Amados, nós vemos no início da história uma família que se desloca devido à fome, devido àquilo que estava faltando na terra. Existia naquela região fome. E hoje, nos dias atuais, vemos em muitos governos, em outros países, acontecendo a fome também, de uma forma devastadora. Vemos muitos imigrantes chegando, muitas pessoas na América do Sul têm vindo para o Brasil, atravessado a fronteira, buscando algo novo. E amados, foi o que aconteceu com Noemi. Ela queria buscar algo novo, ela queria buscar uma nova história. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ainda que na tua terra está existindo fome, deixa eu te falar, pega essa na tua vida. O nosso Deus é um Deus de provisão, e Ele vai prover na tua terra. O Senhor vai enviar a palavra dele para que algo novo aconteça. Assim aconteceu com Elias. Elias, enquanto ele estava na direção do Senhor, o Senhor disse para ele: olha, vá àquela terra, onde ele estava, a região que ele estava tinha fome, e ele foi para outra terra na direção de Deus. Meu irmão, quando Deus dá uma direção, Ele está trazendo suprimento, e nesta manhã Ele está dizendo: não temas, haverá suprimento na tua terra. E o Senhor, e Elias foi, quando Elias foi, ele encontra uma mulher com fome, dizendo: olha, eu não tenho nada, eu tenho um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, vamos comer e morrer. E o profeta disse: olha, vá, faça um bolo primeiro para mim. E então ela fez o bolo para ele. Amados, não faltou azeite, não faltou farinha sobre aquela família, sobre aquela mulher, porque ela obedeceu, ela ouviu a voz profética e deu crédito. Receba em nome de Jesus a provisão sobre a tua vida, alimento na tua terra. O Senhor, Ele está no controle. Amém, eu creio. O Senhor, Ele está no controle. Voltando aqui para Ruth, amados, nós vemos que Ruth, ela foi fiel então à sogra dela. Mas além de fiel, ela foi leal. Então a lealdade me mostra que vai além do que a outra
A lealdade vai além do erro do próximo ou do acerto do próximo. A lealdade, ela está pautada em cima de uma decisão. Eu vou ser leal até o fim e acabou e está tudo certo. Lembro de uma frase do pastor Josué Benson. Se eu não me engano, ele é o número 11 da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Então pensa que ele já tem uma certa idade. Lembrando que a igreja vai fazer 73 anos agora, né? Este ano. Então imagina quanto à frente ele já não está, né? Mas o pastor Josué Benson é o presidente estadual do Pará. E ele dizia algo em uma das nossas reuniões. Ele disse: olha, eu conheço a história de vida do meu presidente, falando a respeito do pastor Mário de Oliveira. Acertou tudo na vida? Não. Mas também quem sempre acertou tudo? Mas ele disse algo, ele falou assim: mas eu serei leal até o fim, porque eu conheço a história dele. E aquilo me chamou a atenção, amados, porque em diversas situações nós tiramos o crédito de tantos acertos e focamos no erro. Quando focamos no erro, tiramos a lealdade e dizemos: não, vai agir só a fidelidade. Quando na verdade nós vemos na história de Noemi, aleluia, uma nora que foi leal até o fim. Ela não queria saber se era deuses diferentes, se era um Deus diferente do dela, porque ela era moabita. Então ela tinha outros deuses. Ela não queria saber, ela queria saber de estar reta, ela queria saber de ter uma conduta, ela queria saber de ser leal. Amados, a lealdade de Ruth gerou uma nova história. A lealdade, ela gera uma nova história. Meu irmão, não sei qual é a sua situação, mas chegou o tempo de ser leal ao Senhor, leal à palavra dele, leal ao princípio. E por que não leal às suas autoridades? E por que não ser leal ao seu líder de célula, aos seus supervisores, seus pastores? Ser leal ao seu marido, à sua esposa. Não sei se seu marido, sua esposa está aí, mas se tiver, olha nos olhos dele de dois em dois, claro, marido e mulher. Olha nos olhos dele assim e diga para ele ou para ela assim: serei leal até o fim. Amém? Amém ou não amém? Leal até o fim. É leal até o fim, amado. Ai, pastor, mas você não sabe o que ele fez. Pastor, ele falou que ia me trazer um buquê de flor e não trouxe. Ai, pastor, então eu vou ser fiel, mas não vou ser mais leal. De vez em colocar açúcar no arroz doce, eu vou colocar sal para ele ver também. Amado, não. Estamos falando de lealdade. Lealdade, amados, então ela vai além. Não é tempo de olharmos. Pastor, então está falando que tem que encobrir erros. Eu não estou falando que tem que encobrir erros, não, amados. Mas quando Noé se embriagou de vinho, o seu filho mais novo viu a nudez dele e foi contar para outros, enquanto os outros irmãos pegaram e tamparam a nudez dele. Lealdade. Diga assim comigo: lealdade produz nova história. Amados, então nós vemos que Ruth praticou com a sogra dela, amados, a lealdade. Ela praticou a verdade, ela foi um exemplo. E se nós olharmos para a palavra de Jesus, lá em João capítulo 6, a partir do versículo 60 ao 69, Jesus está trazendo uma palavra dura aos discípulos, aos ouvintes. Vamos lá para João capítulo 6. Eu vou pegar o versículo específico e você pode fazer essa leitura na sua casa. João capítulo 6,
no versículo 60 mesmo, ele diz assim: ao ouvirem isto, porque o Senhor estava discorrendo, estava trazendo uma direção a maneira que precisava acontecer as coisas, ele disse: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iriam trair, e prosseguiu: e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Fidelidade, irmãos. Uma palavra dura, uma palavra de conhecimento, uma palavra que estava trazendo um propósito sobre a vida deles. Não aceitaram. O que aconteceu? Eles começaram a sair, começaram a caminhar, não estavam juntos. Amados, não queriam mais caminhar juntos. Deixa eu compartilhar uma coisa nesta manhã. Todas as vezes que vem uma direção de Deus sobre as nossas vidas, todas as vezes que vem o propósito de Deus sobre as nossas vidas, e nós não queremos cumprir esse chamado, nós estamos sendo desleais com Deus, desleais com a voz de Deus, desleais com o princípio de Deus, e muitas vezes queremos a fidelidade e a lealdade de Deus em nossas vidas. Ele permanece fiel e leal à palavra dele, amados. Mas olha que forte que acontece. No versículo 67, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Pergunta para a pessoa do seu lado: você não quer ir não? Quer ir não? Ah, mas isso é forte, hein? Porque somente os que são leais, eles permanecem. Olha o que diz 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Amados, ali existia lealdade. Ali existia lealdade. Pedro, ele olha e fala assim: não tem para onde eu ir, eu vou ser leal. Ainda que já a palavra seja dura, eu vou ser leal. Ainda que lá na frente nós vemos Pedro no medo, negando Jesus, amados, mas ele permanece leal e ele é o principal bispo da igreja. Verdade, Jesus. Amados, a lealdade ela muda a história, a lealdade ela transforma. Amados, seguir os caminhos do Senhor é um princípio fundamental para crescimento, e crescimento é resultado de lealdade. Nós crescemos através da lealdade. O que acontece com Noemi? Noemi volta para a terra, Ruth volta com ela, e quando elas retornam para aquela terra, amados, Noemi tem uma direção sobre a vida de Ruth. E eu não vou me estender, não vou fazer toda a leitura, depois eu vou passar as referências para que possam ser compartilhados. Mas Noemi, ela se posiciona, dá uma direção para Ruth. Ruth ouve aquela direção, se aproxima de Boaz, trabalha, diga assim, trabalha. Amados, seja leal no teu trabalho. Seja fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. É a palavra dele, ele não mente. Seja leal, faça com esmero, faça com determinação. Ruth, ela se posiciona, e quando ela vai trabalhar na eira, na plantação, ela dá o melhor dela. Ela encontra Boaz, ela é resgatada
por Boaz. Só que tem um detalhe: Ruth não fica murmurando. Amados, a murmuração pode derrubar a tua lealdade. Tem um livro, chama Lealdade e Deslealdade, do pastor Dag. Me ajuda, Lu, me ajuda, pastor Paulo, quem já leu esse livro, Dag Williams. Eu não vou. Do pastor Dag, fica mais fácil. O Dag eu lembro. Chama Lealdade e Deslealdade. E esse pastor é um dos avivalistas no continente africano. Ele é o pastor do pastor Robert Dudu, o qual o Robert Dudu a gente já conhece mais, tivemos em várias ministrações dele, e é o pastor do Robert Dudu. E o pastor Dag, ele fala a respeito da lealdade, que a lealdade ela vai acontecer mesmo quando nós não queremos fazer o que deve ser feito. A lealdade vai acontecer em momentos onde nós falamos assim: não é assim que eu acho que tem que ser. A lealdade, quando ela existe, a pessoa que ela vai fazer aquilo que é necessário ser feito, aquilo que ouviu, que veio uma direção, que veio um propósito. O que aconteceu com Ruth? Ruth capítulo 3, versículo 5, projeta para mim, Davi, por favor. Ruth capítulo 3, versículo 5. Noemi dá uma direção para Ruth, e Ruth só diz isso: farei tudo o que você está me dizendo. Amados, difícil esse pedido dela, de Noemi, sim, mas ela falou assim: ó, você é leal, eu vou fazer tudo o que você está dizendo. Sabe por quê, amados? Porque ela acreditava na voz que estava vindo. Ela acreditava que sobre Noemi tinha uma direção. Ela acreditava que Noemi era uma mulher com visão. Ela acreditava que Noemi era uma mulher reta. Ela acreditava que Noemi era uma mulher que tinha um conhecimento para passar para ela, instruções que queriam gerar vida. Noemi tinha isso na vida dela, e Ruth acreditava nisso. Então Ruth fala: olha, eu vou fazer tudo aquilo que você falar. E não murmurou, amados. Ela somente obedeceu àquela voz. Deixa eu te falar algo então, meu irmão. Nesse episódio, Ruth vai até a eira, até ao plantio, e faz a colheita. Enquanto ela está lá, Boaz, ele diz para os servos dele: ó, deixa cair espigas para que ela pegue. Meu irmão, talvez você está trabalhando, pega essa na sua vida, e você fala: não tem ninguém vendo o que eu estou fazendo. Eu estou me dedicando tanto, mas cadê Deus que Deus está vendo? Eu estou me dedicando todo, ninguém está olhando para mim. Meu irmão, tem sempre alguém olhando para a tua vida, e sempre alguém com a direção de Deus vai te abençoar naquilo que você está fazendo. Pega essa na sua vida. Tem sempre alguém olhando. Você está trabalhando? Ninguém está vendo? Você que pensa. A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, meu irmão. O Senhor está vendo, e no tempo certo haverá recompensa sobre a tua vida, em nome de Jesus. No tempo certo vai acontecer. No tempo certo, diga para o seu irmão: no tempo certo vai acontecer sobre a tua vida. Amém ou não amém? Você recebe isso na tua vida? No tempo certo acontece. Amados, e vemos Ruth então, ela sendo abençoada de tal maneira. Ruth então é resgatada por Boaz. Boaz casa com ela. Aleluia. Uma moabita agora vindo para o povo de Deus. Aleluia. Meu irmão, Deus pega aqueles que ninguém dá nada, que ninguém acredita nela. Deus pega essas pessoas e coloca no meio dos príncipes, meu irmão. Eu não sei qual é a tua história.
Senhor é leal à palavra dele. Mas teve um grande detalhe: Ruth foi leal. Amados, quando derramamos a nossa semente com determinação, sabendo o que estamos fazendo, o Senhor, Ele nos abençoa. Esta mulher Ruth, que era uma moabita, ela foi bisavó do rei Davi. Era uma mulher que era esquecida, era uma mulher que estava no outro povo, era uma mulher que não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas que passou a conhecer, que passou a ser leal, e a história dela foi mudada, amados. A história dela foi mudada. Ela está na linhagem do nosso Jesus, amado. Glória a Deus. Meu irmão, Deus pode mudar a tua história. Seja leal, porque o Senhor quer produzir nova história. Eu convido você a ficar em pé nesta manhã. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Sabe, amados, chegou um novo tempo, chegou um tempo de realmente nós olharmos e sermos leais à palavra de Deus, sermos leais ao chamado, sermos leais à nossa liderança, sermos leais à nossa igreja. Ai, pastor, como assim? Sou leal? Amados, é olharmos um para o outro com o amor de Cristo, e não com perseguição, não com julgamento, não com desdém de maneira nenhuma, mas precisamos nós, como corpo de Cristo, sermos leais, amados, leais uns aos outros.